Quando terminei o ensino médio, estava em meio a um drama familiar. Precisava de um lugar temporário para ficar e precisei arranjar um emprego rápido pelo simples fato de ter que me sustentar. Tinha a ambição de me esforçar para ir para a faculdade e acabei em uma situação ruim. Mal dormia, não tinha vida social e não conseguia encontrar tempo para fazer as coisas mais básicas. Isso incluía cozinhar. Então, basicamente, vivi de marmita em marmita dia após dia. O único lugar para morar que consegui encontrar na minha faixa de renda foi um depósito reformado. Tinha basicamente só uma cama e algumas prateleiras e acesso a um banheiro. Não era realmente destinado a ser um espaço habitável, mas o proprietário não se importava. E com isso, aprendi algo que vou ensinar a vocês. Depósitos são construídos de forma muito diferente de espaços residenciais e apartamentos comuns. Eles não são isolados da mesma maneira. Coisas de fora, mais do que poeira, vêm e vão sem ninguém perceber. Este espaço que morei era forrado com algo nojento. Meu sistema imunológico estava entrando em colapso devido a meses de deficiência de vitaminas e hábitos pouco saudáveis. Isso, em combinação com uma situação de vida terrível, acabou me fazendo pegar uma virose pesada. Tipo, muito ruim. Minha garganta ficou tão inchada que parecia que eu tinha engolido uma maçã inteira. Mal conseguia respirar. Fiquei com uma das piores febres da minha vida. Tudo isso sem condições de ir ao médico. Acabei rastejando de volta para a casa dos meus pais. Foi humilhante. Tínhamos tido nossa briga, mas quando eles viram o quão ruim as coisas tinham ficado, acabaram me ajudando. Fui imediatamente levado a um médico e comecei a tomar antibióticos, mas o inchaço estava tão horrível que eles suspeitaram de danos permanentes nos nervos. Assim que o inchaço diminuiu, descobri que o médico estava certo. Tentar falar era como tocar em um fio desencapado, tão doloroso que podia me fazer desmaiar. Eventualmente, melhorou um pouco. Comecei a conseguir fazer ruídos sem dor imediata. Ruídos como rir e tossir. No entanto, tentar formar palavras e falar fazia cócegas em minha garganta. Mover minhas cordas vocais demais fazia a dor voltar. Meu médico disse que provavelmente nunca ia sarar completamente, mas em alguns meses, no máximo 1 ou 2 anos, talvez eu recuperaria parte da minha voz. Mas sim, para todos os efeitos, eu me tornei um mudo. Foi difícil lidar com isso no início. Comecei a carregar um cartão plastificado escrito "Sou mudo". É fácil esquecer as muitas maneiras pelas quais usamos a comunicação verbal no nosso dia a dia. Pedir comida em um fast food, responder perguntas na aula, recusar ofertas de vendedores no meio da rua, geralmente são as coisas que não pensamos muito. Mas ter essa barreira, por menor que seja, pode realmente transformar coisas mundanas em tarefas árduas. Simplesmente se torna muito incômodo ter que explicar a mesma coisa várias vezes por dia. Comecei a me isolar socialmente cada vez mais. Era difícil estar perto de outras pessoas. Esqueça ir a uma festa, por exemplo. Ninguém tem paciência suficiente para te esperar digitar coisas no celular. Meus pais me ajudaram a encontrar um lugar melhor para morar e consegui um emprego mais perto da minha nova casa. Alguns meses se passaram e comecei a me acostumar a uma nova vida e rotina. Eu sabia que chegaria o dia em que minha voz voltaria, mas por enquanto, até mesmo tentar falar me dava náuseas. Um bocejo poderia me deixar em pânico se eu não fosse cuidadoso. Então, numa manhã, recebi uma ligação. Por reflexo, apertei para atender a chamada, coloquei o celular no ouvido e abri a boca para falar. Imagine minha surpresa quando, ao invés de nada, outra voz saiu de mim. Nesse momento,
Deixei o celular cair no chão e bati as mãos na boca de susto. Vi a chamada terminar e fiquei sentado em silêncio, tentando me acalmar. Aquela não era minha voz. Aquelas não eram minhas palavras. Levei um tempo para me recompor. Verificando meu celular, descobri que era apenas uma ligação de telemarketing, alguma coisa automatizada tentando me fazer responder a uma pesquisa. Fiquei em frente do espelho do meu banheiro por uns 10 minutos, abrindo e fechando a boca, tentando ver se eu conseguia fazer aquela voz sair de novo. Pensei que poderia ser algum tipo de truque ou um sinal de recuperação. Talvez eu simplesmente não reconhecesse minha própria voz. Não importava as tentativas. Assim que eu tentava formular uma palavra, minha garganta ardia, como se eu tivesse sido cortado por algo afiado. Não havia como eu ter dito nada sem perceber. Até mesmo fingir falar e testar meus limites causava uma sensação de queimação, me obrigando a fazer gargarejo para melhorar a dor. Continuei meu dia, mas aquele momento continuava voltando na minha mente. Não era imaginário, mas também não era eu. Em um determinado momento pensei que poderia ter vindo do celular, mas isso não fazia sentido para mim. O fato simples era que sim, tinha vindo de mim, da minha boca. Cheguei em casa depois do trabalho, tomei um banho quente e me sentei na frente de uma série da Netflix. Foi em um momento dramático da série que aconteceu de novo. Uma leve cócega na base da minha garganta e aquela voz voltou. "Olá?", murmurou a voz. Tudo sem meus lábios se moverem. Senti muito mais agora. Não era eu formando essas palavras. Elas estavam subindo da minha garganta sozinhas. Minha boca estava aberta, mas sem moldar nenhuma vogal ou consoante. Fiquei sentado ali por um momento, coração batendo forte. Eu estava com medo de me mover, como se isso pudesse fazer com que a voz estranha reaparecesse. Lembro-me de me perguntar repetidamente o que diabos era aquilo. Fiz uma pergunta mentalmente: "Você ainda está aí?" E para isso, uma resposta vocal voltou, deslizando para fora de mim. "Sim", a voz disse. Me levantei e andei pela sala. 100 perguntas se passaram pela minha cabeça, mas nenhuma delas foi respondida. Meus pensamentos tiveram que pairar sobre aquele sim e suas implicações. Havia eu e havia ela. A voz. Algo diferente de mim, me usando. Mesmo naquele momento, no conforto do meu próprio espaço, eu me sentia observado. Quando eu fui para a cama naquela noite, tive problemas para relaxar. Tive pensamentos de que qualquer coisa que estivesse dentro de mim estava apenas esperando uma chance de fazer algo. Parecia sinistro, uma presença imposta a mim. Provavelmente fiquei pelo menos 1h30 navegando pelas minhas redes sociais antes de dormir com a tela ainda virada para mim. Em algum momento, na escuridão da noite, acordei. Não foi de repente, apenas meus olhos se abrindo lentamente. O sol ainda não havia aparecido na minha janela e eu pude perceber que só havia dormido algumas horas. Não tinha carros passando nas ruas lá fora e nenhum vizinho barulhento como normalmente tinha. Mas havia um barulho. Levei alguns segundos para perceber que vinha de mim. Uma voz baixa, sussurrando na escuridão. Era quase inaudível, mas vinha da minha boca. Tentei olhar para baixo, mas tudo o que pude ver foi meu lábio superior tremendo. "Você recebeu tantos presentes?" Eu a ouvi dizer. "Para estragar e desperdiçar. Crianças comendo migalhas de ouro. Mãe, me desfaça. Me ache indesejada, indigna e imaculada." Quando finalmente percebi o que estava acontecendo, pulei da cama e corri para o banheiro. Estava frustrado e com tanto medo que queria gritar e chorar, mas tudo que saiu foram ruídos estranhos e pesados, e a cada respiração estranha
Eu podia ouvir palavras aleatórias no espaço entre elas. Finalmente, eu simplesmente surtei. Me forcei a gritar. Mesmo com o meu maior esforço, não foi alto, mas o suficiente. Pequenas manchas de sangue espirraram na parede. O grito desencadeou um choque de dor tão intenso que me deixou contorcendo-me no chão do banheiro, ofegando por ar. Não tenho ideia de quanto tempo levou para eu recuperar a compostura. Limpando minhas lágrimas, inclinei-me sobre a tampa do vaso sanitário e cuspi um coágulo de sangue. Fiquei no chuveiro por mais de meia hora, apenas esperando o sangramento parar. Eu havia atrasado minha recuperação por semanas, talvez meses, mas pelo menos aquela voz tinha ido embora. Talvez ela precisasse de alguma parte de mim para falar, uma parte que eu havia danificado. Eu tinha algumas manchas de sangue no meu travesseiro no dia seguinte. Mal consegui dormir, claro. Ainda assim, me arrastei para o trabalho. Tentei ao máximo ficar fora da vista dos meus colegas, tirar uma soneca rápida na hora do almoço e ficar o máximo sozinho. Eu não queria tentar explicar o motivo de minhas olheiras. Tentei digitar uma mensagem para meus pais, mas eu sabia que qualquer coisa que eu falasse, eles iriam reagir exageradamente. Provavelmente pensariam que eu estava usando drogas ou sofrendo algum tipo de esquizofrenia. Eles sempre presumiram que eu era o culpado por qualquer coisa que me afligisse. Essa era a resposta deles. Meus pais não conseguiam aceitar que às vezes as coisas simplesmente fugiam do meu controle. Não era tudo culpa minha. Quando meu turno terminou naquele dia, fui para casa. Mas antes, parei no lugar que eu sempre pegava comida para levar. Meu lugar favorito para pedir comida estava lotado de pessoas de algum tipo de evento de trabalho, então tive que abrir caminho até o balcão. Larvas. A palavra simplesmente saiu de mim, sussurrada no ouvido de algum transeunte aleatório. Eu vi as pessoas se virarem para olhar na minha direção, mas não disseram nada. O olhar que a pessoa aleatória me deu foi a primeira prova real de que isso não era apenas minha imaginação. Era algo real e físico, e o olhar que ela me deu foi nada menos que nojo e confusão. Óbvio, eu tinha dito larvas. Forcei minha boca a se fechar, mas não adiantou. Eu podia sentir o ar saindo do meu nariz, enquanto outra frase reverberava da minha boca. Que se danem todos. Parei a alguns metros do balcão, quando percebi as pessoas se virando para mim. Tentei segurar, prendendo a respiração, mas pequenas lufadas de ar fizeram minhas bochechas se expandirem como as de um esquilo. Quando finalmente soltei, foi apenas uma sequência ininterrupta de salada de palavras saindo de mim. Não em voz tão alta, mas também nem um pouco baixa, apenas o suficiente para me fazer parecer um louco tagarela. Me virei para ir embora. Um funcionário preocupado de uns 40 e poucos anos tentou tocar meu ombro e perguntar se eu estava bem, mas a voz em mim retrucou. Vou sugar a pele dos seus dedos. Quando saí, olhei para trás pela última vez. Cerca de meia dúzia de rostos preocupados me olharam de volta. Rostos que mudaram de curiosos para espantados. Quando me afastei para a escuridão, a voz se manifestou pela última vez. Sim, vá embora. Nos deixe a sós. Voltando para casa, me posicionei na frente do meu espelho. Nem tirei meu casaco. Apenas peguei meu celular, levantei e abri a boca. Eu não iria deixar essa voz me deixar como maluco. Eu queria gravar isso em vídeo. Eu precisava de algo para provar que não estava delirando. Tentei convencer a voz, fazer perguntas na minha cabeça, tentei fazê-la se manifestar, mas nada parecia funcionar. Devo ter ficado por uma boa meia hora antes da minha mandíbula começar a doer. Nenhum pio ou barulho. Era apenas eu olhando para meus próprios dentes em silêncio. Fiquei irritado. Queria gritar e berrar, mas não conseguia. Acabei jogando a caneca com minha escova de dentes pela sala, quebrando-a contra a parede do corredor. Tudo o que consegui foi alguns grunhidos, e mesmo isso queimou minha garganta
como se eu estivesse lambendo um maçarico. Você precisa se entregar. Balancei a cabeça levemente, mexendo contra o travesseiro. Você precisa. Novamente balancei a cabeça. A tensão no meu peito permaneceu, mas nada mais saiu. Abracei meu travesseiro, me senti confortável e tentei não pensar nisso. Momentos depois, a voz voltou com força. Meus pulmões se esvaziaram e uma cãibra subiu pela minha espinha. Me virei de costas e senti minha barriga se forçar para cima. Minha boca se abriu e eu tive uma sensação terrível. Parecia estar preso sob gelo, desesperado por ar. Por um momento, nada aconteceu. Eu apenas fiquei ali, meu corpo tenso e fora de controle. Então, um grito saiu de mim. Parecia uma mulher sendo assassinada. Grito após grito, implorando por ajuda, gritando de dor, chorando. Eu não conseguia parar a voz. Me forcei a rolar para tentar bloquear o som com um travesseiro, mas não adiantou. Era tão alto que meus ouvidos zuniam. Saí da cama, ainda sentindo esse fluxo constante de gritos saindo de mim. Tentar prender a voz apenas aumentava essa pressão insuportável, como se meus pulmões fossem explodir. Eu nem sabia o que estava procurando. Vasculhei as gavetas da cozinha, espalhando garfos e facas pelo chão. Tentei enfiar uma toalha de prato na boca, apenas para abafar o barulho, mas foi inútil. Não havia nada que eu pudesse fazer ou dizer. Finalmente, houve uma batida na porta da frente. Alguns pedidos finais de ajuda escaparam de mim quando 2 policiais arrombaram a porta. Naquele momento, a voz parou. Os policiais tiveram dificuldades em acreditar que os gritos vinham de mim. Primeiro, porque sou homem. A voz era claramente feminina. Segundo, eu não conseguia falar. Eles encontraram a nota plastificada escrita "Sou mudo" no corredor. Não havia como eles acreditarem que um homem mudo poderia fazer aquele tipo de barulho. Mas, novamente, eles também não conseguiram encontrar uma vítima. Confusos, me levaram para a delegacia. O processo lá foi surpreendentemente rápido, apressado até. Me disseram que iriam me manter preso até descobrirem o que diabos tinha acontecido. Mas nesse tempo todo se recusaram a me dar algo para digitar, nem meu celular. Não havia como eu explicar o que estava acontecendo. E como resultado, só tive que esperar. Passei a noite em uma cela, esperando que cada respiração me provocasse. Compartilhei aquela cela com outra pessoa, um homem. Não tenho ideia do porquê ele estava preso, mas o cara tinha a aparência de alguém que poderia me matar. Algo em seus olhos dizia que ele estava louco para brigar. Com facilmente 1,93 de altura e sua perna tremendo. Tentei evitar contato visual, mas com o passar das horas, ele estava ficando ansioso. Quando ele finalmente travou os olhos em mim, eu soube o que ia acontecer. "Para de me encarar", disse ele. "Vou arrancar seus olhos." Olhei para o lado, mas o homem não se importou. Ele estava andando de um lado para o outro, tentando me provocar, me incitando a uma reação, me chamando de todos os tipos de nomes horríveis, me acusando de ser algo que eu não era e de fazer algo que não fiz. "Idiota", ele disse. "Você gosta de ficar aí sentado me olhando? Acha que pode comigo, é?" Eu não conseguia dizer nada, e aquela sensação dentro de mim também não. Eu só fiquei sentado ali, mas quando ele explodiu de raiva, me agarrou pela gola e me puxou. Pude sentir sua respiração azeda no meu rosto. "Quem te garante que eu não te mato, hein?" disse ele. "De que eu te mato antes que você me mate." Nesse momento, pelo que se seguiu, percebi que talvez a voz precisasse de mim vivo. Talvez ela não quisesse me ver machucado e ferido. De qualquer forma, enquanto eu olhava nos olhos desse homem, senti algo se mover. As palavras fluíram de mim, como veneno. "Por que seu irmão parou de chorar, Simon?" A voz em mim disse. O homem imediatamente me soltou e seus olhos se arregalaram. Sua boca ficou aberta, como se ele tivesse esquecido como respirar. "Simon?" continuou a voz. "Simon,
Onde está o seu irmão? Ele recuou, seus lábios tremendo. Suas mãos se retraíram para o peito, como se ele tivesse inconscientemente se abraçando. Simon, você está me assustando. A voz implorou. Simon, por favor. Eu nunca tinha visto um homem tão aterrorizado antes. Não havia como dizer o que ele ia fazer quando era forçado a essa reação de luta ou fuga. Ele se encostou na cela e começou a chorar. Lentamente, isso escalou para um grito horrorizado. Ele estava em crise na minha frente, se debatendo para escapar. Uma risada escapou de mim e ela se transformou em uma gargalhada. Tentei balançar a cabeça, apontando para minha garganta, mas nada ajudou. Para todos os efeitos, fui eu quem fez isso com ele. Não havia como dizer que não. Ele foi levado para outra cela e passei o resto da minha noite sozinho, encolhido em um canto, em silêncio. Em algum lugar, no espaço entre o sono e o sonho, ouvi a voz de novo. Não consigo me lembrar das palavras exatas, mas lembro do que ela tentou me dizer, que poderia ser uma amiga, uma grande aliada. Ela só precisava que eu reconhecesse minha posição, que agora eu era uma casca de algo, mas não menos que um objeto. Essa coisa, esse ser, poderia viver perfeitamente bem sem mim. Essa voz poderia prosperar, e ela poderia tornar minha vida um inferno, pelo tempo que quisesse, pelo tempo que precisasse. Eu ia e voltava do sono, alternando entre lutar para manter meus olhos fechados e mergulhar em um estado de sono semelhante à febre. Em um determinado momento, lembro-me de forçar meus olhos a se abrirem para sair de um pesadelo, mas não consegui. Nesse pesadelo, eu estava na mesma cela, só que meio inundada de água. Pétalas de flores mortas subindo e descendo sob as ondas negras frias, alcançando até a borda dos meus lábios paralisados pelo sono. Do outro lado da cela, havia uma pessoa envolvida em algas pretas, tremendo. Ela não falou, mas eu sabia como soava. Ela sabia que eu sabia, e isso a fez sorrir. No início da manhã seguinte, fui libertado. Não tinha razão para me prenderem, pois não havia vítima. Eles não tinham uma explicação e eu não conseguia dar uma. Eles concluíram que simplesmente não poderia ter sido eu, e se de alguma forma fosse, não havia vítima, não havia crime. Caminhando para casa, fui em transe. Estava exausto e quebrado. Nem percebi a voz ainda falando comigo. Os sussurros dessa vez eram mais gentis, pequenas palavras chegando aos meus ouvidos. Coisas como: vá para casa, se troque, tome um café da manhã decente, escove os dentes. Coisas que eu teria feito de qualquer maneira. Eu não conseguia me dar ao trabalho de me importar mais com essa voz. Afinal, não dava para pará-la. Eu não conseguia lutar contra ela. Era muito mais fácil simplesmente aceitar. E por um tempo, foi isso que fiz. Fiz tudo o que a voz mandou. Comecei a fazer buscas absurdas na internet por artigos obscuros relacionados a qualquer coisa, desde grandes grupos de investimento até práticas agrícolas de cultivo de girassóis. Eu passava horas rolando perfis de fotos, fazendo pequenas anotações com números dos quais eu não conhecia o significado. Tudo parecia uma dança improvisada, fazendo pequenos movimentos apenas por causa de um pensamento aleatório. Nada maléfico, só coisas inocentes, mas de vez em quando havia algo que eu não queria fazer. Tipo, seguir um estranho para casa e anotar onde ele morava, anotar qual ônibus alguém pegaria no caminho de casa do trabalho, perguntar o nome de alguém, apenas para procurar online depois. Algo em mim estava me forçando a mapear pessoas, suas ações e suas rotinas. Não apenas quaisquer pessoas, mas pessoas específicas. Elas pareciam ter pouco em comum, mas a voz era insistente comigo. E toda vez que eu hesitava ou dizia não para suas ordens, sabia que entraria em apuros. Não levaria muito para eu mudar de ideia. Uma pequena risada, um suspiro, um ronronar daquela maldita voz. Uma noite, me vi olhando para meu reflexo no espelho do banheiro.
Eu estava usando um boné preto e óculos escuros, e cheguei à conclusão de que não fazia ideia do que estava fazendo. Quando eu tinha comprado aquele boné, por que diabos estou usando óculos escuros? Algo me tirou do meu transe, e eu nem percebi o que ou por quê. Olhei para minhas luvas de couro. Eu tinha um tipo de corda no meu bolso. Estava prestes a sair e fazer algo, mas não sabia o que. Eu tinha raspado a cabeça e aparado minhas sobrancelhas, meus olhos ainda com olheiras pesadas, como se não tivesse dormido por dias. Eu tinha perdido muito peso e minhas bochechas não eram mais rosadas como antes. Ao lado do espelho do banheiro havia uma pequena mancha de sangue seco. Ocorreu-me que era daquela primeira noite, quando eu tinha desafiado a voz, quando eu tinha a silenciado com um grito meu. Era um lembrete, claro, de quanta dor me custou para calar aquela coisa, mesmo que temporariamente. Mas olhando para mim mesmo, eu estava começando a entender o que seria necessário para retomar uma vida normal e para parar qualquer coisa que eu estava prestes a fazer. Posso ouvir sua dúvida? A voz sussurrou. Cascas não duvidam. As palavras roçaram meus lábios, escapando para a sala. Limpei a mancha de sangue, olhando para ela na ponta do meu dedo. Temos trabalho a fazer, continuou a voz. Venha agora. Balancei a cabeça. Eu sabia que ia me arrepender, mas não queria mais ser submetido a nada dessa voz. Eu não sabia o que ela estava obrigando a fazer naquele momento, e a percepção de que eu não tinha ideia de onde minha vida estava me deixou com a sensação de gelo subindo pela minha espinha. Quanto tempo tinha se passado desde que me submeti à voz? Semanas? Meses? O que ela tinha me feito fazer? Balancei a cabeça novamente, murmurando um silencioso não. Meu corpo ficou tenso, enquanto minha mandíbula era forçada a se abrir. Eu podia ouvir uma gargalhada borbulhando de dentro. A voz estava satisfeita. Ela me queria ver em sofrimento, e não escondia isso. Meio perdido em meus pensamentos, pensei naquela primeira noite. Eu tinha gritado tanto que danifiquei minha garganta, mas não importava o quão doloroso fosse. Pelo menos eu tinha conseguido uma coisa. Tinha feito aquela maldita coisa calar a boca. Eu grunhi. Podia sentir uma picada desconfortável nas cordas vocais, mas só foi isso. Grunhi de novo, mais alto. Forcei um gemido pela garganta, e dessa vez começou a queimar, como engolir água fervente. Não, sussurrou a voz. Isso não vai dar certo. Com um movimento do músculo do pescoço, ela bateu minha cabeça no espelho do banheiro. Pareceu um segundo, mas quando abri os olhos, estava em uma rua desconhecida. A voz tinha me movido. Algo quente estava escorrendo pela minha testa, parcialmente seco. Eu estava segurando uma faca, caminhando lentamente por um beco. Dessa vez me forcei a gritar, rangendo minhas cordas vocais. Parecia que minha garganta estava sendo lentamente cerrada, mas em minha mente eu tinha certeza que, além de machucar a mim, estava também machucando aquela voz. Meus joelhos cederam e eu caí para frente, deixando cair a faca também. Quando me levantei, estava em outro lugar de novo, algum canto fora da rodovia, caminhando em direção a um carro que tinha parado para mim. Talvez eles tivessem me confundido com um carona. Me virei para outro lado, tentando mandá-los embora, enquanto me preparava para meu maior esforço até agora. Eu sabia que iria ser doloroso, talvez a maior dor que eu já senti. O pensamento disso fez meus olhos lacrimejarem, mas talvez fosse o suficiente para aquela coisa finalmente calar a boca para sempre. Me abaixei na beira da estrada e simplesmente gritei. Gritei repetidamente e pude sentir a dor me rasgando como uma faca quente. Um pensamento aleatório gritou que talvez isso fosse em vão, mas eu não conseguia suportar. Eu tinha que acreditar que isso iria funcionar. Continuei gritando sem parar. As tosses borbulharam e enquanto eu cuspia meu sangue no asfalto, pude sentir algo fazendo cócegas na minha garganta. Inútil, sussurrou a voz. Inútil. Ela estava brincando com minhas dúvidas, mas eu podia ouvi-la ainda mais fraca. Finalmente,
pude sentir algo se soltar. Algo tangível e físico. Cuspi o que parecia uma pequena videira, coberta de pequenas pétalas. Provavelmente era azul, mas o sangue a fez parecer preta. A cada tosse, eu perdia mais o controle, mas podia sentir mais e mais coisas se desprendendo. Videiras, pétalas, algum tipo de semente com casca e até uma flor desabrochando. Algo parecido com um girassol orgânico retorcido, com pequenas pétalas em forma de Z, não maior que um polegar. A coisa ainda estava se movendo, crua e ensanguentada como um rato recém-nascido. Eu estava apenas deitado ali, na beira da estrada. O sangramento não parava. Podia sentir meu pulso até nos dentes. Eu estava desesperadamente pedindo ajuda, mas não havia palavras, não havia gritos, nada. Mas pelo menos não havia mais a voz no fundo da minha garganta. Só tenho lembranças vagas do que aconteceu depois. A perda de sangue foi bastante severa. Os médicos tiveram que fazer algum tipo de cirurgia. A próxima coisa que me lembro claramente é de olhar para o teto do hospital, sentindo um calor reconfortante na minha mão esquerda. Meu pai, segurando minha mão, esperando pacientemente que eu acordasse. O médico explicou que dessa vez, provavelmente eu nunca mais falaria, que seriam necessários vários exames e check-ups ao longo de vários meses apenas para evitar que minha garganta se rompesse, que eu não conseguiria comer alimentos sólidos por muito tempo. Havia termos técnicos, projeções, esperanças e medos, mas o maior problema para mim já estava resolvido. Aquela coisa tinha ido embora. Qualquer coisa que tivesse vivido em mim tinha sido arrancada pela raiz, e eu estava novamente no controle de mim mesmo. Real, total. Bom, essa história que contei aconteceu há alguns anos, e eu não gosto de olhar para o meu passado. Até mesmo mencionar isso faz as pessoas me olharem de forma estranha. A maior parte da minha família acha que foi um episódio psicótico. Não tenho certeza de onde aquela coisa veio na época. Acho que pode ter sido uma alma que viveu naquele depósito que aluguei como casa. Talvez tenha sido algo que eu comi. Seja o que for, não era apenas uma manifestação metafísica, era um obstáculo físico real. Acho que quanto mais tempo ela teve para cavar suas raízes em mim, pior era a perda de controle. Acho que aquela coisa era ruim o suficiente para tocar nervos que eu nem sabia que tinha. Pensar naquela noite em que finalmente a arranquei me deixa aliviado. Sim, foi um alívio incrível, mas a dor era sobrenatural. Mas agora, finalmente, eu sou eu. Não tenho mais minha voz, mas as ações falam mais alto que as palavras. Imaginei que escrevendo essa história poderia me impedir de esquecer que isso realmente aconteceu. Olhar para trás parece quase como outra vida, como algo que aconteceu com outra pessoa. Mas foi tão real quanto possível, e não quero imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse feito o que fiz. No entanto, às vezes eu me pergunto, se minha própria voz fosse se recuperar totalmente, quem garante que aquela voz não iria voltar? E se ainda houver algum núcleo dela vivendo no fundo do meu estômago como uma flor que cresce aos poucos? Quem garante que eu não estou ainda sussurrando coisas durante a madrugada? Até a próxima. Obrigado.